Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nona rodada do Campeonato Brasileiro está se encerrando e nós estamos aqui mais uma vez para comentarmos tudo o que aconteceu em mais essa etapa da competição. Vamos falar de todos os jogos, vamos falar da classificação e de polêmicas aí no final também. Por que não? A gente vai começar como sempre falando do jogo do Palmeiras, né, que enfrentou o Curitiba jogando em casa e venceu. Mas antes, se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí, você pode dar o like no vídeo também, você me dá uma força e você vai receber também assim mais vídeos como esse, sempre que as rodadas forem acontecendo e a gente fizer aqui os nossos resumos, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa mesa tática? Eu vou colocar na tela para vocês a nossa mesinha tática. Para fazer isso eu uso um tablet que eu também recomendo para vocês, caso você queira um tablet, seja para estudo, para trabalho, eu deixo sempre na descrição do vídeo o link de um tablet como esse que eu estou utilizando, certo? Só uma questão de você conferir lá se você tiver interesse. Então vamos embora? Palmeiras veio a campo na seguinte escalação: o Everton no gol, na lateral direita o Mike, né? A dupla de zagas de Luan e Gustavo Gomes, na esquerda o Piquerez. Aí aquela dupla de volantes tradicional, Zé Rafael, Gabriel Menino. No meio aqui uma novidade, o Luiz Guilherme no lugar do Rafael Veiga, que foi poupado nessa partida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aberto na direita o Arthur, aberto na esquerda o Dudu e o Rony no comando do ataque. O Palmeiras veio a campo então com essa escalação. O que muda aqui? Com a saída do Rafael Veiga e a entrada do Luiz Guilherme, muda a característica desse meia aqui centralizado, né? O Rafael Veiga é um jogador mais técnico e de menos imponência física. Ele não é tão explosivo, ele não é também um jogador tanto de drible, coisas assim. Então ele é um jogador que vem ajudar muito na construção do jogo, ele cai muito aqui pela direita quando o Palmeiras está saindo para o jogo. Ele vem compor a linha de volantes, às vezes vem até a lateral praticamente, e ajuda a dar aquele primeiro passe, desafogar a equipe lá de trás. E quando ele está no ataque, ele também tem uma característica de cair aqui para os lados, ajudar a fazer triangulações e invade muita área. O Rafael Veiga aprendeu, foi bem orientado pelo Alex, né? O Alex Cabeção, que o meia tem que pisar na área e tem que fazer gol. E ele tem feito bastante isso aí ao longo da história dele no Palmeiras. Mas enfim, quando ele não está em campo e entra o Luiz Guilherme, a característica muda, né? Ele passa a ser um jogador de mais habilidade, assim, mais explosão, mais drible e não tanto construção de jogo. Considerando que o Palmeiras ia enfrentar uma equipe fechada como o Curitiba, que não viria para cá se expor, provavelmente, né? Visto a posição no campeonato, a fragilidade da equipe, etc. Antes do jogo não parecia ser a melhor opção, porque você está pondo um jogador de velocidade contra um time que vai estar retraído. Em geral você não vai ter tantas oportunidades de contra-ataque assim, mas a verdade é que no fim das contas funcionou. O Luiz Guilherme fez uma boa partida, não pareceu sentir a pressão, simplificou bastante os lances, eu achei isso bom, não inventou muita coisa. Quando ele pegava a bola ele agia com naturalidade. Então o menino que está agora, né, ganhando um pouco mais de minutos aí no time do Palmeiras, demonstrou que fez uma boa partida, então ponto positivo para ele. Outros pontos positivos são do Arthur, que está jogando bem também, né, nas últimas partidas, marcando bastante gol, participando de gols mesmo quando não os marca. E é o Arthur que a gente esperava, é o Arthur que a gente pretendia ter quando contratou. No comecinho da passagem dele aqui no Palmeiras, ele parecia carregar muita pressão, até pelo passado dele que ele já teve aqui, e que ele não tinha ido tão bem, então ele parecia se cobrar bastante, mas com o tempo ele foi fluindo aí e agora joga com mais naturalidade também, está fazendo um bom campeonato. E o Dudu pela esquerda também jogou bem, jogou a partida inteira, quase fez o seu gol, chegou a fazer um gol impedido, né? Mas portanto foi anulado, e eu não sei se vai fazer falta na próxima partida esses minutos a mais que ele ficou aqui em campo, talvez fosse o caso dele ter sido substituído, mas enfim, detalhes aí que agora que já foi, só resta comemorar a vitória. Vamos lá, vamos falar do jogo. O Palmeiras venceu então por 3-1. Foi construindo a vitória muito naturalmente, né? Não enfrentou grande dificuldade. E eu diria até que depois de marcar o primeiro gol, o time do Curitiba psicologicamente desmoronou. Já estava completamente abatido e parecia não esperar muita coisa do jogo. Então o Palmeiras foi construindo chances atrás de chances, foi marcando os gols com muita naturalidade. Foi uma vitória bem protocolar aí. O primeiro gol, um cruzamento do Piquerez, finalização do Arthur, mostrou presença de área. Depois um cruzamento, gol de cabeça do Rony. Então duas bolas aéreas aí para esse ataque gigantesco do Palmeiras, em que todo mundo tem 1,60 m e alguma coisa, e marca muitos gols em bolas aéreas, né? E seja de cabeça ou alçadas à área, enfim. E o terceiro gol ainda saiu para completar essa festa. E no finalzinho do jogo teve um lance muito curioso. O Luan e o Everton se atrapalharam, o que resultou num gol do Curitiba bem bizarro, a verdade é essa, né?
É o tipo de lance que a gente vê em pelada, aquele jogo de futebol de areia, sabe? Às vezes também acontece, mas sim, futebol profissional é um pouco mais difícil. Ou o goleiro se comunica, ou o zagueiro vai para rachar de uma vez, ou o goleiro vai para rachar de uma vez, mas ninguém gritou, ninguém falou nada, os dois foram na mesma bola, um deixou pro outro, ninguém foi, sobrou pro atacante do Curitiba. Então foi um lance que assim não fez falta pelo placar, o contexto, já no finalzinho do jogo, tudo bem. Mas foi uma falha que em outros momentos não pode acontecer, pelo amor de Deus, né? Inclusive acho até que nesse caso específico, mais falha do Everton até do que do Luan. O Luan estava já meio vendido ali no lance, o Everton que estava de frente, tinha visão de tudo que estava acontecendo, podia ter tomado uma decisão melhor. Mas enfim, não estamos aqui para falar mal, vamos falar da parte boa, que é o Palmeiras era superior, demonstrou superioridade, construiu naturalmente a vitória, mesmo que não tenha sido uma exibição de gala, aquela, sabe, top 3 que você já viu na sua vida. Não foi, mas não tem problema. Foi uma boa vitória que garantiu 3 pontos importantes, a gente vai ver a classificação daqui a pouco, que deu uma elevadinha aí, a manutenção do Palmeiras, na verdade, na segunda posição, já que ele estava provisoriamente na terceira posição, dados os outros resultados da rodada. Certo? Então o Palmeiras jogou bem, venceu, nenhuma novidade. Já do ponto de vista do torcedor do Curitiba, não sei se tem algum aqui vendo a live, a situação é preocupante. O Curitiba até agora tem 3 pontos na competição em 9 rodadas. Acho que já foi, hein? Já foi. E o time não demonstra ser competitivo mesmo, assim. Não é esse jogo foi mal, não. Regularmente tem sido assim. O poderio ofensivo do Curitiba beira a nulidade. Não existe. Enfim, não tá fácil a situação para o torcedor do Coxa. Agora vamos lá, vamos falar sobre os demais jogos da rodada? Para isso eu vou pôr na tela para vocês a tabela de classificação. Não, a gente vai aqui, agora a gente vem para cá. Vamos lá, vamos colocar os jogos que aconteceram aí, começando com Fortaleza e Bahia. Vamos pôr na tela, cadê? Apareceu. Não, acho que eu poderia até melhorar isso aqui, né? Pera aí, deixa eu pôr maior para vocês aqui. Pronto, agora vai. Beleza? Apareceu, ok. Então vamos lá, começar com Fortaleza e Bahia, que empataram em 0-0. Eu dei uma acompanhada boa nessa partida e vou dizer que as duas equipes vieram com uma proposta meio parecida de jogo. Fortaleza gosta de ser um pouco mais reativo, ser um pouco mais incisivo, chegar mais rápido no gol. E não trabalha tão bem pegando defesas postadas. Só que o Bahia também se propôs a fazer isso. Então os dois times ficaram naquela de eu vou contra-atacar você e você vai me contra-atacar. O resultado é que não foi um grande jogo, assim, com grandes chances. Não teve muitas oportunidades. Algum lance ou outro com bola aérea levantada na área, mas com a defesa postada. E aí já no segundo tempo, o Fortaleza começou um pouquinho melhor, ameaçou a fazer uma pressão no Bahia, mas o jogo ficou morno até o finalzinho do jogo, quando o Bahia teve uma chance de quase abrir o placar, e na sequência o Fortaleza até fez um gol em posição irregular, foi anulado e portanto o jogo terminou em 0-0. Então assim, não foi um grande jogo, e não sei nem se dá para dizer que foi um grande resultado, né? Talvez o Fortaleza devesse ter pontuado nessa partida, mas enfim, não é sempre que acontece do jeito que a gente quer. A partida seguinte foi entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Essa partida eu confesso que eu tentei assistir, mas eu coloquei lá na transmissão do Premiere e não consegui, estava muito triste a transmissão. Foi impossível, eu troquei de jogo, acabei vendo, alternando entre Botafogo e Atlético Paranaense e Corinthians e América Mineiro. Mas depois eu assisti um compacto aí dos melhores momentos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O jogo, ainda no primeiro tempo, teve um gol do Atlético Mineiro inusitado, dá para dizer, um gol do Hulk lá, quase do meio campo, não do meio campo, na verdade. Uma falta que o goleiro do Cruzeiro não pediu barreira. Claro, o goleiro nunca conta que o atacante vai acertar um chute daqueles, mas mesmo assim, né? É o Hulk, a gente sabe que ele tenta fazer isso, então não custava nada pôr um jagunço ali para impedir, né, que a bola passasse. Mas um golaço, no fim das contas, do Hulk, contando aí com essa ajuda do goleiro do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não jogou mal. E eu vou destacar isso porque é o time que está vindo da segunda divisão, é o time que está se reestruturando contra um já consolidado Atlético Mineiro, que já tem um elenco com nomes mais importantes, mais caros, uma equipe que até recentemente estava disputando títulos, ganhou até ano retrasado e tal. Então assim,
O fato do Cruzeiro equiparar o jogo, e o jogo foi parelho até, o Cruzeiro criou alguma chance, o Atlético criou, os dois goleiros trabalharam um bocado, né? Muitas bolas aí salvas pelos respectivos goleiros, então o fato de ser um jogo equilibrado é um ponto até que positivo para o Cruzeiro. Perdeu a partida, mas se tivesse que jogar de novo, sabe? Anula essa partida, joga de novo. O Cruzeiro poderia vencer por 1-0 também, poderia terminar 1-1, enfim. É uma partida bem razoável do Cruzeiro, então o resultado é ruim. Por Atlético, por outro lado, é muito bom, porque venceu uma partida que não necessariamente ele dominou tanto assim, mas foi esse o resumo do confronto. Entre Atlético Paranaense e Botafogo, aqui a gente teve uma mudança no cenário. Pela Copa do Brasil, o jogo que o Botafogo ganhou de 1-0, o Atlético Paranaense foi mal, eu comentei aqui na live que a gente fez. Nesse jogo, por outro lado, jogando em casa, o Atlético Paranaense conseguiu melhorar bastante a sua performance. No começo do jogo, o Botafogo vinha em vantagem em termos de controle, posse, criação de oportunidades. Passado aí uns 20, 25 minutos, até o Atlético Paranaense, inclusive, fazer o seu gol num belo chute de fora da área. Vale a pena ver esse gol também, caso vocês tenham oportunidade. Depois que o Atlético fez o gol, o Botafogo apagou. A estrela solitária deu uma esfriada, digamos assim. E aí o Atlético Paranaense começou a ter até mais chances, em alguns contra-ataques chegou a perder alguns gols até mais claros, né? Poderia talvez até ter feito outro gol, então enfim, foi uma partida bem melhor do Atlético Paranaense relacionada à Copa do Brasil e mereceu a vitória. Venceu o Botafogo, que por sua vez vinha tendo um desempenho de campeão, porque o Botafogo não necessariamente estava jogando sempre bem, mas estava vencendo jogos. Isso geralmente acontece com os times que são campeões, né? Você joga bem e vence, às vezes você joga mal e vence também. O Botafogo chegou a fazer isso em alguns momentos, mas dessa vez o Atlético Paranaense levou a melhor e foi mais uma derrota então do Botafogo na competição, mas segue líder, a gente vai ver daqui a pouco como está a situação. A outra partida foi entre América Mineiro e Corinthians e, nossa, que partida, hein? Toda rodada tem uma partida que eu venho aqui e tenho que lamentar com vocês o fato de eu ter assistido, porque foi duro de ver. O América Mineiro não criou quase nada e o Corinthians voltou naquele modo que ele... Antes dessas duas vitórias que ele teve, o Corinthians voltou para esse modo zero. Zero açúcar, zero criação, zero tudo. O Corinthians não jogou nada. Teve uma bola na trave no começo do jogo, um cabeceio do Roger Guedes, e acabou aí. Até o final do jogo foi isso, a criação do Corinthians, né? Teve só lá no finalzinho uma jogada do Pedrinho lá e tal, mas também sem muito... Já estava o jogo decidido, né? Teve um pênalti para o América Mineiro, que ele converteu, abrindo o placar. Mais adiante, num chute desviado, ampliou para 2-0. Até o gol do América Mineiro, assim, é que o América Mineiro também não fez uma grande partida, mas o Corinthians não criou nada. E depois vai ter uma polêmica sobre o Corinthians que a gente vai comentar mais pro finalzinho do vídeo. Mas mereceu perder. Esse é o grande resumo da parada. Então, 2-0 e o Corinthians devia agradecer o Vasco hoje por salvá-lo de estar na zona de rebaixamento. A outra partida disputada no sábado foi entre Santos e Internacional. Outra partida que o Internacional deu uma de Corinthians, já que a gente já explicou o contexto. O Santos jogou muito mais, criou muito mais oportunidades. Entretanto, saiu atrás no placar, logo numa cobrança de escanteio, o Internacional fez 1-0 e daí pra frente também parou. Desligou completamente, não jogou mais nada. O Santos fez 1-1 numa cobrança de falta do Lucas Lima, inclusive, um gol ali batendo no canto do goleiro. Uma jogada até... O Lucas Lima tem dessas, né? Às vezes ele dá um lampejo ali, ele parece ter um pouco de genialidade, mas depois ele some de novo, enfim. O torcedor do Palmeiras sabe bem como é isso. E ele fez um gol importante e tal. Depois o Santos criou várias chances, não conseguiu finalizar em gol, mas... Enfim, a partida terminou no 1-1 que saiu barato para o Inter. Se o Inter tivesse perdido aqui, estaria de bom tamanho. Não fez uma grande partida. A próxima partida foi entre Fluminense e Red Bull Bragantino. Um jogo um pouco diferente para o Fluminense, que é acostumado a dominar o jogo, né, com mais posse de bola, mais passes, mas em termos de posse foi meio a meio. O Red Bull Bragantino tocou mais vezes a bola, inclusive, e o Fluminense acabou fazendo gols em contra-ataques. O primeiro ainda 0-0, mas o segundo já um pouco em função do próprio andamento da partida, que não é tão o estilo do Fluminense. O Red Bull Bragantino jogou bem, a verdade é essa, criou muitas chances, começou dominando o jogo, bateu mais a gol e tudo, e aí tomou um gol,
uma finalização boa do Ganso, um contra-ataque bem montado, depois mais um gol, e aí, antes de acabar o jogo, descontou no placar, mas já era tarde. Enfim, o Red Bull Bragantino perdeu, mas jogando bem. Já o Fluminense, pela circunstância do jogo, mais importante ainda a vitória do que já seria normalmente. Então, um bom resultado para o Fluminense. Grêmio e São Paulo, outra partida que eu assisti. Essa partida foi um pouco curiosa. O Grêmio jogando em casa também jogava bem. O time do Grêmio, às vezes eu critico um pouco aqui, que ele parece um pouco desorganizado em campo. E quando eu digo desorganizado, é principalmente quando ele está se defendendo. Ele cede muitas chances para o adversário criar em cima da sua defesa. Mas nesse jogo em específico, o Grêmio vinha jogando melhor que o São Paulo. Quando de repente, num contra-ataque, uma escapada pela esquerda, ele toma um gol. Mas nesse momento em que ele toma um gol, ele não merecia estar perdendo. Pelo contrário, ele tinha jogado muito mais. E acabou convertendo esse domínio no primeiro tempo numa virada ainda no primeiro tempo. Foi muito importante, inclusive, empatar antes do intervalo. Então o Grêmio conseguiu buscar os seus gols, né? E após essa virada, no retorno do segundo tempo, também deu uma baixada no ritmo. Passou a entregar mais a bola para o São Paulo, que por sua vez veio buscar um empate. Começou a ter mais imposição e tudo. Então o Grêmio abdicou um pouco do jogo na segunda etapa, mas jogava melhor quando tomou o gol e mereceu a virada pelo tanto que criou. E o segundo gol conta com uma falha, inclusive, do goleiro do São Paulo, né? Não podemos ignorar também. Um gol de um ex-jogador de São Paulo, inclusive, do lateral Reinaldo. Ou King Naldo, né? Como o pessoal chamava, alguma coisa assim. Enfim, então, merecida a vitória do Grêmio, 2-1. Bom resultado para o Grêmio também, que está bem na classificação. Palmeiras e Curitiba a gente já comentou. Boa vitória do Palmeiras, né? Bem protocolar. E aqui o jogo de Goiás e Cuiabá. Essa é a partida que eu não vi, eu só pude ver os melhores momentos. Mas pelo que eu vi dos melhores momentos, o Goiás não jogou bem. Quase não criou oportunidades, enquanto o Cuiabá criou mais, né? Dominou até em alguns momentos do jogo, chegou a marcar o gol com o Daverson. O menino Daverson, que está sempre aí, vez ou outra, pipocando em alguma notícia de alguma coisa que ele faz ou fala nas suas redes sociais. Mas enfim, ele fez o gol que deu ao Cuiabá uma vitória, e para o Cuiabá um resultado muito importante. A gente vai ver na classificação que é uma das equipes que tem que pontuar bastante, né? O quanto antes, o mais cedo possível. E já para o Goiás, jogando em casa, visto que o Cuiabá não é das equipes que vai disputar título, ele foi mal ao não pontuar. Então, do ponto de vista do Goiás, foi ruim. E enquanto a gente está fazendo esse vídeo, a gente está tendo a partida aqui de Vasco e Flamengo, que eu não preciso nem falar nada, né? Olha só, cara. Logo no primeiro tempo, o Vasco desligou completamente a chave geral, foi lá no registro e apagou tudo. Quando tomou o primeiro gol do Flamengo, o time se abateu em campo. Aquilo que eu falei do Curitiba contra o Palmeiras, que parecia não ter pretensão nenhuma, parecia estar contente com a derrota, aconteceu isso com o Vasco aqui hoje. No segundo tempo, tomou vergonha na cara e veio jogar bola, chegou a marcar um gol, mas... Enfim, nada muito convincente. O torcedor vascaíno deve estar em estado de desespero nesse momento. O Flamengo simplesmente atropelou o Vasco, não tomou conhecimento, foi fazendo um gol atrás do outro em um período de poucos minutos, consolidou a vitória, 7 palmos, pá de cal, seja o que for aí para encerrar o assunto, Zé Fini. Enfim, o Flamengo, do seu ponto de vista, fez então uma boa partida, jogou... No começo do jogo, pelo menos, pressionando mais o Vasco e tal, provocando até alguns erros. Quando tinha a bola, conseguia criar suas oportunidades. Enfim, o Vasco se mostrou muito frágil e o Flamengo aproveitou isso da melhor maneira possível, fazendo gol um atrás do outro. E, portanto, merecida também a vitória. E, bom, mantém o Flamengo ali na ponta, brigando lá em cima na classificação. Falando em classificação, é o que a gente vai ver a seguir. Vamos colocar para vocês na tela. Vamos ver se fica bom aqui. Beleza. Então, a classificação segue com a liderança do Botafogo, que tem 21 pontos. E a gente vê aqui a importância daquela má atuação do VAR, digamos assim, do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Porque a depender do resultado daquele jogo, o Palmeiras poderia estar agora empatado já na liderança, né? Se não fosse aqueles pormenores ali. Mas enfim, não vamos falar disso. Botafogo segue líder. Em segundo, Palmeiras tem 19 pontos, isolado, né? E aí empatados, Grêmio e Atlético Mineiro com 17 cada um. Depois Flamengo e Fluminense com 16 cada. Com 15 pontos, Atlético Paranaense e São Paulo. Fortaleza tem 14, Cruzeiro e Bragantino 13, Santos 12, Internacional e Cuiabá 11. Então você vê que o Cuiabá com a vitória deu uma distanciada da zona de rebaixamento, né? Fica mais de uma rodada de distância.
E aí já um pouco mais distante, Bahia e Corinthians 8, Goiás 7, América Mineiro 7, Vasco 6, Curitiba 3. Curitiba, inclusive, vale notar que dos 3 pontos que ele tem, são 3 empates também. O Curitiba ainda não venceu na competição. Está vivendo um péssimo momento. Aqui não tem muitas surpresas, né, em relação ao que a gente está esperando. O Cruzeiro foi perdendo um pouco de rendimento nas últimas partidas também. Ele estava muito bem na competição. O Grêmio voltou a ganhar, está subindo na tabela de novo. Flamengo e Fluminense seguem ali numa sequência boa de seguir os líderes e tal. Então tem muita gente na briga aqui ainda. Com 9 rodadas, a gente está falando de aproximadamente um quarto do campeonato passado já. É meio turno, digamos assim. Então, dá para ter uma ideia de quem vai brigar pelo quê. É muito cedo para falar quem vai ser campeão, muito cedo para falar quem vai ser rebaixado, com exceção do Curitiba, que parece que já foi. Mas a gente já tem um panorama geral de que Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Fluminense, realmente, Atlético Paranaense, São Paulo e Fortaleza, eu colocaria até aqui, são os times que têm chance de brigar pela Libertadores, nesse primeiro momento ali. Claro, não todos eles vão conseguir, porque são menos vagas do que o número de times que eu citei, mas enfim, essa é a classificação do campeonato. E antes de terminar o vídeo de hoje, vamos voltar para cá, porque eu quero falar com você sobre uma notícia aí do Corinthians, que eu achei meio estranha, sabe? Tem um jogador chamado Júnior Moraes que vai rescindir o contrato com o clube aí, não está sendo aproveitado, passou a treinar em separado e processou o Corinthians por conta de não receber ali os valores que lhe eram devidos. Em função disso, o Alessandro, que é o diretor de futebol do Corinthians, veio a público, soltou os cachorros para cima do jogador, falando que era um covarde, um mentiroso e um monte aí de adjetivos bonitos que quem quiser vai atrás de ver. E é uma situação que me chama um pouco a atenção, porque esse tipo de coisa no futebol é muito comum. Então, os jogadores reclamarem e processarem os clubes porque não receberam o que lhe era devido é comum. Os jogadores ficarem sem pagar, ou melhor, os clubes ficarem sem pagar os jogadores, infelizmente também é comum. Quando isso acontece, geralmente tem um acordo, tem uma conversa interna, às vezes até tem um entreveiro ali, tem um atrito, mas não vem a público dessa forma. Então, isso me dá a entender que existe algo por trás dessa história que nós não sabemos. Não é muito proporcional essa reação. O Alessandro veio a público dizer que pede desculpas ao torcedor do Corinthians pela contratação desse jogador, que é inadmissível ter visto um cara como esse usar a camisa do Corinthians, aquela coisa toda, enfim. Vários jogadores já fizeram isso ao longo da carreira e nunca gerou esse tipo de coisa. Então deve ter tido algum atrito interno. Provavelmente quando ele foi afastado e passou a treinar separado, talvez ele tenha quebrado algum compromisso verbal que ele tenha feito, ou enfim, eu não sei. Só me chama a atenção o tamanho da força que isso ganhou, né? Um caso que é tão corriqueiro virar uma polêmica desse tamanho. E agora está todo mundo falando disso, só que eu só acho isso preocupante porque, se for do ponto de vista do atleta, pensando que ele tem a razão, né? Eu não tenho informação lá de dentro, mas se ele simplesmente processou o clube para receber o que lhe é devido, ele está certo, né? Fez um contrato, me paga o que você me deve, tá tudo certo, não tem problema com isso. Só que a partir do momento que o diretor de futebol vem falar isso do cara, a torcida você sabe como é. Torcedor, a maioria é fanático, a maioria é maluco e na internet ainda você sabe como são as coisas. Vai vir uma cambada de gente ameaçar o cara provavelmente, vão atrás da família dele, vão falar com, sei lá, irmã, filho, tio, primo, não sei os níveis de parentesco que ele tem aí disponível, mas enfim, vão encher o saco, vão perseguir, vão ameaçar. Então expõe o jogador de uma forma também que é muito séria, né? E acho que o cara tem que pensar nisso antes de fazer esse tipo de declaração e colocar a torcida contra o cara, porque vão comprar a versão do clube, é óbvio. O torcedor corintiano vai realmente falar, pô, esse cara é um traíra, esse cara é isso, é aquilo. Então, como eu falei, eu não tenho os detalhes mais profundos sobre o que aconteceu, mas se for só isso, o cara vai rescindir o contrato e está pedindo o que lhe é devido que não foi pago, colocar a torcida contra o cara é uma sacanagem, né? Enfim, como eu falei, é uma condicional, se for desse jeito que está aparecendo pra gente até esse momento, não me parece muito compatível. Enfim, a gente vai ver mais capítulos disso aí mais pra frente, né? Se é que vai ter alguma sequência essa notícia aí, mas eu achei muito estranho, porque jogador processar clube, vixe, semana sim, semana também, tá sempre acontecendo e nunca tem esse tipo de reação. Enfim, a gente vai ver mais pra frente. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui.
Sempre lembrando que agora no meio da semana vai ter mais uma rodada, né, dos campeonatos internacionais, tem Sul-Americana e Copa Libertadores, então para você ver o resumo dessa rodada, você pode vir aqui no canal, você se inscreve e você vai receber aí os próximos vídeos conforme o campeonato for rolando, beleza? Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!